Estamos aqui entre nós para mais uma edição, hoje só com a Isabel Maranha Cardoso. João Portugal Russo não está hoje aqui connosco, não pode estar, por razões contrárias à sua e também à nossa vontade. Vamos então dar início a mais uma edição do Aqui Entre Nós, os comentários às notícias que foram destaque ao longo da semana no Diário As Beiras, aqui entre nós na Figueira TV. Vamos então começar, como sempre, por terça-feira. Carolina Fernandes, uma jovem atleta figueirense de 13 anos, volta a bater o recorde nacional de lançamento do peso. Isto, apesar de estarmos numa cidade que não tem pista de atletismo, não tem infraestruturas para atletismo. Ora bem, já começou pela parte onde eu ia tocar. Esta atleta pertence aos Ovais, não é? Como é dito na notícia, e nós já aqui falámos, eu pessoalmente já aqui referi o estrondoso trabalho que esta coletividade faz em relação ao atletismo. Dado faltarem, de facto, essas infraestruturas. Temos um estádio municipal que eventualmente tem uma barreira grande, portanto acho que merecia ali um investimento, como se fez o relevado sintético também para as escolas juvenis e infantis, e que de facto tem uma ocupação diária bastante intensa. Está na altura agora de pensarmos se não podemos adaptar um bocadinho o estado Fernando Pessoa à prática também do atletismo, porque este clube de facto soma e segue em termos de marcas de atletismo. Também queria dar aqui uma nota e realçar um pouco o cruzamento que existe entre o desporto escolar e o desporto federado. Porque no fundo, da exatamente, escola Mário Augusto. Exatamente, eles canalizam, e também para Fonseca Antunes, que é treinador, quem faz essa ponte, não é? Faz essa ponte, exatamente, e que já tem 200 títulos nacionais. Também dar os parabéns aos dois, a atleta e ao seu treinador. E o treinador que foi distinguido também pela Federação Portuguesa de Atletismo. Exatamente. Vamos precisamente pelo trabalho que tem feito com as camadas jovens. Vamos então passar para quarta-feira, dia 7 de janeiro de 2015. PSP comunica ao Ministério Público a atuação da Figueira Parques, que, ao que parece, tem andado a atuar onde não pode. Exatamente, comportamento se calhar abusivo. Esta questão, no meu caso, sou Presidente da Assembleia de Freguesia de Buarque, já tinha vindo por parte de intervenção do público inscrito, já tinha sido feita esta queixa. Portanto, de exceder os seus limites de atuação e autuarem pessoas em locais que não é, enfim, da sua tutela. Não são tarifados. E que não são tarifados e que será da tutela da Polícia de Segurança Pública. Portanto, e eu acho que vi na notícia, pelo menos, que o Sr. Presidente da Câmara, enquanto Presidente também do Conselho de Administração, vai ter uma reunião no sentido de apurar o que é que se passa, mas também quero referir que às vezes as pessoas que andam na rua, e é um trabalho ingrato para quem anda na rua também a fiscalizar, podem não estar cientes e podem não ter tido ainda a formação adequada. Ainda há pouco tempo houve um concurso para recrutar fiscais e podem não estar ainda com a formação adequada e ser necessário de facto não só chamar a atenção do que está a ser feito e que é no fundo irregular, mas também se calhar formar bem essas pessoas, porque podem não estar cientes de todas as competências que têm e estar a utilizá-las de uma forma abusiva. Quinta-feira, dia 8, aprovado o balcão de apoio à exportação e à internacionalização das empresas na reunião de Câmara à porta fechada. Sim. Porque há uma que é à porta fechada e outra que é pena que seja à porta fechada, mas também já aqui falámos disso e até nos pareceu que havia aqui uma cortina de esperança de que voltassem a ser públicas. Vamos a ver se 2015, acho que até a bem da informação dos cidadãos, elas deviam ser públicas. Aqui só queria dar duas notas. Primeiro, porque era uma proposta da coligação Somos Figueira, portanto, e saudar o atual Executivo, naturalmente, por acolher esta proposta da oposição, porque às vezes há alguma relutância, e eu bem sei do que falo, mas há alguma relutância. Houve designadamente na parte do regulamento de benefícios fiscais em termos das empresas, e isto enquadra-se um pouco nessas políticas de discriminação positiva por parte das empresas. Bem sei que há organizações nacionais da Administração Central que fazem este serviço a nível da internacionalização e da exportação, mas é sempre bom, sobretudo para pequenas economias locais, terem onde se dirigir e começar por fazer as perguntas. Também queria realçar que a ACIFES, de facto,
saudou esta iniciativa e é muito importante que esteja envolvida também neste balcão único. Mas há aqui uma questão que eu queria colocar, até na condição de ex-vereadora do PS, que é o partido que continua no poder na Câmara da Figueira da Foz. Ainda há pouco falámos aqui do orçamento participativo, que foi uma proposta também da coligação Somos Figueira. Agora também por iniciativa da coligação Somos Figueira foi aprovado o balcão de apoio à exportação e à internacionalização de empresas locais. A pergunta é a seguinte: a iniciativa política não está a ser tomada pela oposição? Olha, eu tenho que perder só 2 minutinhos a responder a isso. Eu defendo que mesmo os vereadores da oposição deviam ter pelouros e ser-lhes atribuídas funções. Antigamente era assim, aqui na Figueira da Foz, só a partir do mandato... todo o país. Sim, só a partir do mandato do Dr. Santana Lopes é que a coisa mudou, com aquele intuito de quem ganha governa. Portanto, eu tenho que ver isto numa perspectiva coletiva. Não é que isto não tenha uma visão política naturalmente e que possa suscitar essas interpretações de que é a oposição que está a tomar a dianteira ou as iniciativas, mas tem que ter também uma perspectiva a nível da comunidade local. E eu acho que nesse aspecto é bom, porque se as propostas forem boas e se estiverem todos de acordo, por que não acolhê-las? Até porque muitas vezes o executivo, as pessoas que têm funções a tempo inteiro, estão demasiado esmagadas pelo peso da máquina, do funcionamento diário e, de facto, falta às vezes serenidade e tempo para se poder preparar outras medidas. Portanto, eu só tenho é que saudar. Passamos então para sexta-feira, dia 9. Uma das notícias que tem destaque no Diário As Beiras é que o laboratório da Universidade de Coimbra faz recolha de fundos. Sim. O termo em inglês, o crowdfunding, não é? No fundo é um financiamento coletivo. Isto a mim merece um comentário numa frase só: a ciência é muito cara, mas é necessária e traz-nos contributos inestimáveis para o progresso. Neste caso, este laboratório funciona muito na investigação das patologias que podem vir a ser mitigadas ou curadas através de células genéticas, portanto, acho que e de doenças raras, portanto, acho que, de facto, é muitíssimo importante que a diretora tenha tido esta iniciativa para poder modernizar e manter o laboratório a funcionar. E fica aqui também o desafio para quem quiser contribuir. Exatamente. É para uma boa causa. É uma boa causa. Ora, temos aqui uma notícia triste. Joaquim Gil encontrado morto em casa. Esta é uma das notícias que tem destaque no Diário As Beiras, no sábado dia 10, e em toda a comunicação social regional. Ficámos todos muitíssimo mais pobres com a partida de Joaquim Gil. O Jota escreveu palavras certeiríssimas em relação, na sua publicação Diário As Beiras, em relação ao Joaquim Gil, falou da sua lucidez, da sua inteligência, do seu sentido crítico. Do sentido de humor também, e do sentido de humor também, que era peculiar. Portanto, acho que caracterizou muitíssimo bem. Eu acho que, vivendo em Coimbra, Joaquim Gil era um figueirense de coração. Acho que há uma componente, se calhar menos falada dele, mas que eu pude comprovar, porque ele foi meu professor de Direito Comercial e dava umas aulas interessantíssimas. Era mesmo um professor original, daqueles que uma pessoa está na aula e aguenta a aula inteira sem dispersar pela forma, pela abordagem, pela capacidade sempre de estar a cruzar, no fundo colecionava com o dia-a-dia, e com o dia-a-dia, naquele caso era direito comercial das empresas, portanto deixa-nos muitas saudades. Eu lamento imenso uma partida assim tão repentina e tão cedo, porque era um homem novo, e ultimamente, desde que o Figueirense fechou e que nós, semana a semana, eu pessoalmente na altura, estando ativíssima num cargo político, esperávamos o editorial do Gil, como nós dizíamos, a ver o que é que ele agora nos vai dizer. Estava ali aquele sentido crítico permanente.
dizia-me muitas vezes naquela pequena coluna Diário das Beiras que eu publicava semanalmente que tinha pena porque lhe faltava a pena, ou seja, o número de teratés não era suficiente para aquilo que ele gostava de exprimir. De maneira que lamento imenso e acho que para a Figueira... colaborava também com a Figueira TV e com a Foz do Monteiro Rádio. Aliás, no dia que morreu, ia regressar ao painel de comentadores, do qual fez parte durante alguns anos, e esteve um ano ausente e ia regressar precisamente nesse dia, não era? A Figueira fica mais pobre. O Gil pertencia àquela chamada massa crítica que as cidades precisam diariamente para ir fazendo o seu desenvolvimento. São aquelas vozes imprescindíveis. Vamos ter que passar sem eles. Não estamos aqui eu para opinar, mas sinto-me forçado a concordar com tudo o que disse. Segunda-feira, que é hoje, dia 12 de janeiro, o Diário das Beiras destaca na página da Figueira das Foz que a autarquia reduz fatura energética e ambiental da Comissão. Olha, fico muitíssimo contente. Foi um trabalho que foi começado no anterior mandato e, como está dito na revista, no jornal, perdão. Como está dito no jornal, foi de facto uma excelente notícia, porque isto é um trabalho difícil. Não é fácil para as populações perceberem que se paga o posto de eletricidade à porta de sua casa. E, no entanto, foi feito com um estudo cuidado das necessidades, porque, no fundo, a iluminação das cidades, dos territórios, dos países, é um fator de desenvolvimento. E nós aqui estamos a ter que andar para trás e a apagar, mas também há aqui algum fator de desordenamento territorial em que bastava abrir-se uma ruinha a junta de freguesia dizer que era necessário para ter que imediatamente se infraestruturar a nível do saneamento, a nível, portanto, da iluminação, o que também criou às vezes redundâncias e exageros. Há outra coisa que as pessoas não sabem, mas em matéria energética o comportamento da EDP, neste caso, é muito peculiar, embora eles aleguem que não têm culpa. É que cada luminária, cada posto de eletricidade das cidades é um contador, é uma fatura. E em todos eles, por exemplo, pagamos a licença de audiovisuais. Portanto, são tudo custos à fatura energética que o cidadão muitas vezes não sabe, mas que os municípios suportam. Nós já tínhamos reduzido bastante a fatura, houve a alteração da taxa do IVA, portanto anulou o efeito da poupança e eu dizia na altura muitas vezes como é que eu vou explicar ao cidadão que lhe apaguei a luz à porta de casa e estou a gastar a mesma coisa em termos financeiros, quando não é verdade. Foi a taxa de IVA que se elevou. Que anulou. Mas na continuidade deste esforço, de facto, mais uma vez se conseguiu vir a reduzir, o que naturalmente é uma excelente notícia. Também é boa notícia do ponto de vista ambiental a frota, que já estava bastante desatualizada, estar a ser trocada por frota, digamos, mais inteligente em termos energéticos e mais amiga do ambiente. E a própria substituição de lâmpadas de mercúrio por lâmpadas de sódio e de LED também acabam por ser mais amigas do ambiente porque não consomem tanta energia. Exatamente. De Então, maneira que há claro aqui os parabéns. Vamos então agora lançar luz sobre o tema que trouxe para esta edição do Aqui Entre Nós. Eu não tinha nenhum tema em especial, quer dizer, senão fazer alguma referência aos desenlaces da comunidade internacional, designadamente ao caso que aconteceu em França. Porquê? Porque estamos aqui no meio de comunicação social, porque o Jota é jornalista, portanto é naturalmente ainda mais solidário com o que se chama a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa, neste caso, seja escrita, seja oral. E é um ano 2015 que começa com uma grande mancha negra. De qualquer das formas, este é o facto negativo, trago um facto positivo, que acabámos de saber que Ronaldo ganhou a sua quarta bota de ouro, não é? Terceira? Terceira? Não, ele diz que se prepara para ir à quarta. Ele já disse que quer igualar o Messi. E ele quer igualar o Messi, portanto, eu acho que todos nós nos projetamos normalmente nos nossos, entre aspas, heróis nacionais. E então, no momento em que estamos com uma autoestima a nível de país tão diminuída face à conjuntura, acho que hoje é um dia desta boa notícia e nos projetamos todos no sucesso de Ronaldo. Foram muitos os portugueses que descobriram o mundo e que deram novos mundos ao mundo e temos um que tem conquistado o mundo. Exatamente. E é assim que concluímos esta edição do Aqui Entre Nós, na Figueira TV. Prometemos regressar na próxima semana.